entender bastante sobre esses dois conteúdos, máquinas térmicas e combustíveis fósseis. E para a gente entender melhor como responder essas questões, a gente vai focar em 3 pontos principais. Quais são os avanços, a partir dessa criação da máquina térmica? Quais seriam as vantagens, o que é que foi de bom? E também a gente vai conhecer os outros principais tipos de máquinas térmicas que surgiram após a primeira máquina térmica. E primeiramente, nós precisamos saber o conceito de máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Para que é que ela serve? A máquina térmica ela necessita de calor para que esse calor se transforme em energia. E essa energia se transforma em trabalho. Então, a eficiência dessa máquina térmica ela só vai ser melhor quando ela gastar menos calor e realizar mais trabalho. E também desprezar menos calor para fonte fria, certo? Então, a eficiência dessa máquina térmica vai ser dada por isso. Para a gente entender melhor, eu vou explicar detalhadamente esses 3 passos que já foram ditos. Quando a gente fala em avanços, aqui nessa imagem nós temos a esfera de Aeron. Essa esfera é um círculo de metal em que tem 2 buracos nas extremidades e esses buracos saem vapor de água. Na parte de baixo nós vemos que tem a fervura da água, e aí quando essa fervura acontece, o vapor de água sai por esses buracos que estão nas extremidades. E aí quando essa esfera ela vai se movendo, ela vai circulando, esse vapor vai saindo. Então essa foi a primeira ideia de máquina térmica. E essa ideia foi no século I depois de Cristo, por Aeron. Só que acontecia o seguinte: essa esfera, ela não produzia tanto trabalho, não dava tanta eficiência quanto se esperava. Mas ela foi a primeira ideia e isso já foi muito importante. No século XVIII, a gente vê também que existiram a criação, o aprimoramento dessas máquinas de forma a melhorar esse trabalho. Só que elas conseguiam ser melhores, mas o trabalho que elas realizavam não era suficiente para o tanto de energia que elas consumiam. Então, a gente foi vendo que esse gasto, ele estava sendo um desperdício, ele precisava ser aprimorado. Ainda falando de avanço, depois dessas 2 partes, a gente vai ter agora, em 1770, por James Watt, a criação da primeira máquina a vapor. Aqui nessa imagem a gente pode ver direitinho, em que tem uma pessoa colocando carvão ali, esse carvão sendo queimado e a gente vê a fumacinha do carvão e a gente vê também um pistão que está localizado nesta parte de cima e esse pistão ele começa a circular por esta máquina, através dessa fonte de calor e ela começa a produzir bastante trabalho, Então, essa máquina foi a primeira, por James Watt, a consumir menos e realizar mais trabalho, certo? E com isso, a produção de mercadorias, e lucro para a burguesia foi algo extremamente maravilhoso, Então, aquela ideia inicial de Aeron serviu bastante para a gente ter a máquina térmica criada por James Watt. Quando a gente fala de vantagem, é bem importante que já que a gente conseguiu entender todas essas partes, dos avanços, como é que foi cada uma delas, é bem importante que a gente entenda que a principal vantagem é que se Aeron lá no século I depois de Cristo não tivesse pensado em criar esse tipo de máquina para produzir trabalho, James Watt também não teria realizado essa máquina com um aprimoramento bem melhor. Então, é importante que a gente entenda que a principal vantagem é que a gente precisa ver que as criações iniciais, elas são de suma importância para que as novas criações, elas tenham, um melhor desempenho para realizar o trabalho. Já quando a gente vê os tipos de máquinas, nós temos aqui as locomotivas, que são aqueles trens que funcionam a vapor,
a gente tem os barcos a vapor, os moinhos, as bombas de água, as turbinas, certo? E os motores de carro. Todas essas imagens estão aqui, né, no slide, e são os tipos de máquinas que a gente conseguiu, né, após a primeira invenção da primeira máquina térmica. Para a segunda questão, falando de combustíveis fósseis, qual é o principal objetivo que a gente precisa saber aqui? Né? O que é um combustível fóssil e qual seria o impacto dele para o meio ambiente, né, e para as mudanças climáticas? Primeiramente, que um combustível fóssil ele é uma fonte não renovável. O que é que significa isso, professora? A fonte não renovável é porque ela não consegue mais, né, ser produzida da mesma forma. Como, por exemplo, os combustíveis fósseis, eles são restos de animais, restos de plantas, né? E aí todo esse material ele vai sendo depositado na crosta terrestre e todas essas modificações que acontecem com eles é através da pressão e da temperatura que é empregada, né, sobre esse tipo de material. Então, por isso que, uma vez perdida, ele não é mais renovável, já que foi um resto, né, de animais ou de plantas. E aí, qual seria o principal impacto para isso? Né, para o meio ambiente e também para a mudança climática. Primeiramente que os combustíveis fósseis eles são queimados. E aí, essa queima, né, do combustível fóssil faz com que os gases, né, do efeito estufa se agravem e aí a gente tem um aquecimento global. E com o aquecimento global, né, a gente tem os gases, né, retidos na atmosfera causam mais calor. Esse calor gera uma mudança de clima, né, de temperatura, e aí algumas espécies de plantas e de animais também podem entrar em extinção, inclusive o derretimento, né, das calotas polares. Então, tudo isso é um fator negativo. Nós também temos o derramamento de navios petroleiros, né? Que aí, quando eles estão tentando, né, fazer a extração desse combustível fóssil, pode acontecer de ter o derramamento desses navios petroleiros e acabar manchando, né, aquela água que está ali. E aí algumas espécies de peixes eles podem morrer, né, em decorrência desse óleo. Vai acontecer bastante poluição, né? E é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Continuem ficando em casa, se protegendo. Que em breve a gente volta. Tchau e obrigada.